E não é que tem gente transformando o empate de ontem em algo épico, em algo heróico, maravilhoso. Meu Deus do céu, hein? Incrível essa necessidade, né? Que o torcedor de futebol, isso faz parte do futebol de hoje, tá, gente? A gente que acompanha o futebol aí há 50 anos, a gente vê cada vez mais essa necessidade de exaltar um feito normal, um feito mínimo. Na ausência de grandes feitos, que é o que tem acontecido com o São Paulo ultimamente, o que aconteceu ontem à noite no Morumbi se transformou em algo histórico, né? Em algo para se transformar de ode. Obviamente nada contra quem pensa assim, né? Cada um pensa da maneira que quiser. Eu só realmente, quando eu me aprofundo um pouco mais e quando eu olho o que virou futebol e o São Paulo Futebol Clube na mão desse monte de incompetente aí que tá, exaltando, por exemplo, como um feito épico, o que aconteceu ontem à noite no Morumbi, o que me dá realmente é tristeza. A gente não fica feliz, não. A gente não fica alegre. Não estou falando da classificação de São Paulo, do surgimento do Luca. Isso daí nós vamos falar tudo daqui a pouquinho, né? Eu estou falando nessa necessidade absurda. Você sabe o que é feito épico, o que é feito histórico, irmão? Se eu considerar o que aconteceu ontem como um feito histórico, o que eu faço com o gol do Careca contra o Guarani na final do Brasileiro de 86? O que eu faço com aquilo? Não é? O que eu faço com a defesa do Rogério Ceni no chute do Gerrard, lá contra o Liverpool, lá no Japão? O que eu faço com aquilo? O que eu faço com os pênaltis do Valdir Pérez no Mineirão, no nosso primeiro brasileiro? Se eu transformar o que aconteceu ontem à noite em algo heróico e épico, o que eu faço com isso que eu falei agora há pouco? Existe algum patamar para eu colocar? Menos, né, gente? Menos, né, pessoal? Claro que cada um comemora como quer. Inclusive, é muito mais feliz quem comemora como um feito épico que aconteceu ontem do que eu, por exemplo. Né? Esse velho amargo, azedo, corneteiro, esse blá 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 todo aí que a gente escuta sempre e que não deixa de ter razão também os amigos. Não é verdade? Mas é incrível isso, né? Vamos olhar por alguns ângulos rapidinho? Vamos sim. Gente, quantas vezes o São Paulo teve um jogador a mais e não soube o que fazer com aquilo com o Zubeldia no comando? Vocês lembram disso? Vocês não esqueceram disso não. O São Paulo com o Bragantino lá em Bragança perdeu com um jogador a mais quase o jogo inteiro. O São Paulo empatou com a Inter de Limeira, que eu me lembre, né? Então assim, tem vários jogos aí que o São Paulo com um jogador a mais não sabia o que fazer e não ganhou a partida. Então esse negócio de um a mais e um a menos é muito relativo. É muito relativo. Inclusive, o próprio Zubeldia, senhores, desclassificou o São Paulo no Morumbi. O pessoal não lembra, né? Claro que não vai lembrar. Vai lembrar do feito épico de ontem. Desclassificou no Morumbi com um jogador a menos, o São Paulo de Dorival Júnior. Vocês lembram disso? Nos pênaltis que o Rames, né? Aquela confusão toda que deu, que foi para os pênaltis. A LDU do Zubeldia, com um jogador a menos, praticamente o segundo tempo inteiro, desclassificou o São Paulo com um jogador a mais, dentro da sua própria casa. Não dá para exaltar, senhores, não dá para transformar alguma coisa como a que aconteceu ontem em algo histórico, que vai ser guardado para a história do São Paulo Futebol. Pelo amor de Deus, só se for para a história recente do São Paulo Futebol Clube. Né? Terra de cego, quem tem olho é rei. Pelo amor de Deus. Né? Umas coisas que a gente vê, umas coisas que a gente escuta. Outra coisa, vamos lá. Morumbi, casa do São Paulo Futebol Clube, 50 mil pessoas na arquibancada, né? Morumbi, 50 mil pessoas. O Libertad do Paraguai, de repente eu não estou falando de River Plate, eu não estou falando aí de Flamengo, eu não estou falando de, né? Times com tradição no futebol sul-americano, enfrentando o Libertad do Paraguai, né? 50 mil pessoas na arquibancada. Irmãos, pelo amor de Deus, né? Ah, mas tinha um jogador a menos. Gente, tudo as outras coisas que cobrem o jogador a menos, tem que dar conta. Agora, você quer ver eu derrubar de novo um jogador a menos? 55% de posse de bola o São Paulo teve. O São Paulo, vamos supor que um jogador a menos tivesse feito um efeito devastador, eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que não faz. Eu estou dizendo que estão querendo transformar num efeito devastador. É diferente. 55% de posse de bola o São Paulo teve. Ou seja, a bola ficou mais tempo com o São Paulo.
O São Paulo chutou 17 vezes contra 8 vezes do Libertad. O São Paulo teve 6 escanteios contra 4 do Libertad. Uai, então pera um pouquinho. Se o jogador a menos tivesse algum efeito devastador, repito, aí eu não teria esses números que eu tenho. O São Paulo não jogou, gente. O São Paulo jogou o final da partida, que aí foi pro empate e foi pro desespero. O São Paulo não jogou e estão querendo jogar a responsabilidade do não ter jogado na falta do Alisson. Como se em outros jogos recentes do São Paulo, o São Paulo tivesse jogado muita bola. Senhores, eu não estou querendo desclassificar o que aconteceu. Eu estou querendo minimizar, diminuir esse efeito épico, histórico, incrível e maravilhoso do empate de ontem dentro de casa. É apenas isso, que a gente possa colocar os pés no chão, refletir um pouquinho e pensar no que aconteceu ontem. Se por um lado a gente comemora a classificação, que não faz mais do que a obrigação num grupo como esse de São Paulo, e ainda não é garantido o primeiro lugar, por outro lado, a gente olha todos os problemas que nós temos. Por quê? Porque se nós não resolvemos os problemas que nós temos, a gente não vai conseguir ir muito longe, nem em Brasileiro, nem em Copa do Brasil e nem na Libertadores. É desejo meu isso? Claro que não é. É apenas uma reflexão a respeito dessa exaltação pelo empate de ontem. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Aqui, meus irmãos, vocês vão ter isso, tá? Quem já me conhece já sabe como é que funciona, não é verdade? Eu não vou exaltar o que aconteceu ontem. Eu não vou exaltar. Eu não vou me prestar a isso. Entendeu? Eu não vou querer dizer que o São Paulo foi prejudicado porque de repente ficou com um jogador a menos. E isso refletiu no futebol que o time iria apresentar dentro do campo, que já não estava sendo muito bom antes da expulsão do Alisson. Certo que o Alisson é um desses caras que tem feito a diferença no time do São Paulo, para você ver o nível que está o time, né? Mesmo assim, com todos esses aspectos apresentados. Antes disso, eu queria falar da tal placa de ferro que caiu, que dá de eu esquecer aqui. Ô, senhores, é um negócio absurdo. Tem gente que está normalizando isso. Tem gente que está falando assim, mas foi um acidente, pode acontecer. Não pode acontecer, porra! Não pode acontecer, porra! De você ir com o seu filho, de você ir com o seu pai no estádio, e essa porra de uma placa despenca lá de cima na cabeça de uma pessoa. Só está normalizando porque não se imagina no lugar da pessoa. Como é que pode acontecer isso? Como é que a gente pode chegar no ponto de entender que não, mas pode acontecer o katsu que pode acontecer. O São Paulo deve urgentes explicações. Vocês lembram quando caiu aquele encosto lá, não sei se era do camarote, vocês lembram que o pessoal caiu lá para baixo, na parte térrea, caiu lá no fosso? Vocês lembram disso? Acabou também, acho que dando em nada. Aí a gente vê no jornal publicado que o pessoal teve escoriação leve. E a gente vê o filho do cara falar que ele está na UTI. E aí? Quem é que paga por isso? De novo, o torcedor sendo tratado como otário. 9h30 da noite de uma quarta-feira no Morumbi. 50 mil pessoas lá. E como é que o torcedor é tratado? Como otário de novo. Não se permite que uma placa de metal caia na cabeça de uma pessoa no estádio de futebol. Que isso seja muito bem apurado. Isso mostra também o estado que deve estar o Morumbi, né? A manutenção que esses caras devem fazer, pelo amor de Deus, eu não quero nem pensar nisso. Pois bem, senhores, o Morumbi não te mata mais, né? O Morumbi não te mata mais, né, gente? Nós temos falado isso faz tempo. Tem gente que acredita ainda nessa frase, daqui a pouco vai ter uma faixa, o Morumbi te mata. As últimas 7 partidas do São Paulo no Morumbi, o São Paulo teve 2 vitórias, senhores. 7 partidas, 2 vitórias. 5 empates, não perdeu. Fez 8 gols em 7 jogos dentro da sua casa. Como é que pode? Enfrentando o Cruzeiro, Santos, Libertad, Sport, Náutico, Aliança. Então assim, olha só o ponto e o nível que nós chegamos. Realmente preocupante. Para alguns não, para alguns é épico empatar com
com o Libertad dentro do Morumbi. Mas enfim, aí é cada um, cada um. Pois, portanto, senhores, sinal de alerta ligado. Dentro de casa nós estamos tendo problema. Ah, Rony, fora a gente não tem problema? Não, a gente tem problema também. A gente também tem. Esses times mostram o quanto forte eles são quando a gente vai lá e bate neles. Aí chega dentro de casa, a gente tá ganhando 2-0 do Aliança, os caras empatam. E a gente empata no último minuto contra o Libertad para não apanhar, dentro de casa. Alguma coisa não tá muito legal. E tem gente no mundo de Nárnia ovulando por causa do empate. Bom, o gol dos caras, vou falar um pouquinho da partida. O São Paulo não jogou, gente. São Paulo não jogou. Vai falar que jogou? Alguém vai falar aí que jogou pra cacete, que criou, que se movimentou? Pô, o goleiro dos caras não fez uma defesa, porra. Vamos lá, fez um chute lá do Ferreirinha no canto, que saiu com desconforto. É cada uma que eu escuto no São Paulo. O Cedric me dá um balão pro alto. O que ele quis fazer? O Cedric, que eu tenho falado, tem gente que tá brava comigo. O Cedric que tem, como é que é? É o Juan Franco, nome menor, é a única diferença. Ah, você preferiu o Igor Gomes, o Igor Vinícius? Não, eu não prefiro o Igor Vinícius. Mas é isso que virou o São Paulino. Todo jogador que você fala, ele fala do pior, se você prefere o pior. É isso, a referência no São Paulo hoje, né? Ela é lá embaixo, é lá no grudado com o chão. Essa é a realidade. Aí ele vai querer um cavalo em cima do cara, o cara de costa pro gol, cara. Só ele cercar o cara, ele me derruba o cara. Só lambança. Bola levantada na área, quem tá marcando o cara do Libertad? André Fraco Silva, que tem um monte de gente que já ama, hein? Um monte de gente que, tá pedindo estátua para André Fraco Silva no ataque do São Paulo. Interessante que ele não põe o Rian para jogar. Ele fala da base, o Zuburria, ele fala da base, que ele põe a base, porque a base... Ele não põe o Rian para jogar, que é o melhor jogador da base, ele não põe. Aí tem coisa, gente. E a tranqueira do André Silva fica lá. Parece um boneco de posto. Sabe boneco de posto? Se você puser uma rodinha nele e soltar ele no vento, é o André Silva. Ah, mas ele fez gol lá. Tem que fazer gol todo jogo. 25 milhões pagados nessa tranqueira. Tem gente que ama já. Tudo bem. Aí o cara vai, ele sobe sozinho, o André Silva não saiu do chão. E ali, pra mim, o Rafael, eu não vou falar que foi fora do Rafael. Eu vou dizer que qualquer goleiro ali, a bola vindo na direção do gol, entrando perto da pequena área, o goleiro tem que ir no murro, gente. O goleiro tem que ir no murro, gente. Porque se ele vai contar com aquela zagazinha de bosta lá que a gente tem em bola aérea, ele tá fudido. Já teve um lance anterior. Num escanteio que o cara subiu sozinho e cabeceou pra fora. Se cabecear no gol, entra. Então não dá, gente. Não dá para aceitar isso como normal, né? Definitivamente não dá. E aí entra o Luca, né? Agora vamos falar, não, mas é a mão do treinador. Ah, ver se eu tô na esquina que eu vou cair num conto desse daí, gente. Um delírio desse daí. Claro, ele pôs o menino lá pra, né? Não, mas é porque ele colocou na genialidade dele, ele colocou o cara e o cara meteu o gol. Acontece. Né? É o burro com sorte, que nem eu falei um tempo atrás da história do Levi Coupe. É o burro com sorte. O Luca fez 2 jogadas muito legais, maravilhosas, que me lembrou o Kaká, quando começou lá contra o Botafogo, vocês lembram? Olha o Rony já querendo comparar o menino com o Kaká. Não, eu não estou querendo, eu estou lembrando de situações, né? Menino tem personalidade, é bom de bola, e foi a melhor coisa que aconteceu no Morumbi. A melhor coisa que aconteceu no Morumbi, esse menino ter entrado. Pena que o Rian Francisco não entra. Porque eu queria muito ver o Lucas Ferreira, o Rian Francisco, o menino Luca. Eu queria ver muito mais jogos desses meninos. Eu gostaria de ver. Eu gostaria de insistência com o Alves, porque o Oscar ele tem parece perna curta, né? Você viu como ele corre? Ele parece aqueles bonequinhos que você bota pilha e ele sai andando com o passinho escorregando no chão, com o passinho curto. O Oscar tá desse jeito, 3 milhões no São Paulo. E o outro que ganha 2 milhões tá afastado até depois de junho. Desse jeito a gente vai ter problema sério, muito sério do que vem pela frente. Aplaudir a classificação do São Paulo. Parabéns, senhores, vocês não fizeram mais do que a obrigação de vocês, né? Apesar da torcida estar ovulando aí, grande parte da torcida. Parabéns pelo resultado.
Parabéns pela classificação. Agora eu quero ver com o Grêmio dentro de casa se a gente consegue reverter um pouco desse Morumbi te mata. Porque o Morumbi no momento tá me matando de raiva. Eu não sei você como é que tá. Tá bom, gente? Ronei Altieri, São Paulo, Regis na área. Um abraço.